Na aula de hoje, sobre transtornos relacionados a trauma, estressores, nós vamos entrar nas questões sobre os modelos teóricos que explicam as reações pós-traumáticas, né? Nós já falamos um pouco sobre os conceitos centrais e também sobre os critérios diagnósticos. Existem várias abordagens psicológicas, mas antes vamos começar um pouquinho tentando compreender do ponto de vista fisiológico, neurobiológico, né, o que que é o transtorno de estresse pós-traumático. Ele é um transtorno que envolve uma flutuação entre 2 estados, né, um que tem, uma resposta autonômica muito intensa, né, e um outro estado de reatividade autonômica mais reduzida, né, e que envolve também uma reatividade emocional, uma experiência emocional mais reduzida, né. Isso explica um pouco essas variações que nós vemos nos pacientes, né, entre aqueles sintomas, que envolvem, por exemplo, revivência, intrusão, quando o paciente está, né, hiperativado do ponto de vista, emocional, e aqueles sintomas que envolvem, por exemplo, sintomas mais dissociativos, né, como despersonalização, desrealização, ou mesmo algumas alterações importantes, né, do ponto de vista cognitivo e especialmente emocional, né. Nós sabemos que esses achados, do ponto de vista da neurobiologia, tem a ver com implicações recentes sobre respostas, né, do ponto de vista imune, né, do nosso corpo, e de como nós respondemos a situações de ameaça e estressores, especialmente como isso, se mostra aí no transtorno de estresse pós-traumático. Então nós temos uma série de marcadores aí, pró-inflamatórios, né, de alterações aí em biomarcadores no transtorno de estresse pós-traumático. Eu destaquei aqui alguns artigos mais recentes sobre isso que eu sugiro a leitura. Do ponto de vista neurobiológico, cada vez mais nós entendemos de que os diferentes circuitos, né, as diferentes estruturas neurais e os circuitos, dos quais essas estruturas fazem parte, estão alterados, né, nos pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. E isso parece ter a ver também com os diferentes, apresentações sintomáticas que esses pacientes têm. Em linhas gerais, o que nós observamos nesses pacientes são alterações pré-frontais, né, em porções ventromediais e mediais do córtex pré-frontal, no córtex cingulado anterior, né, eh, e alterações também, hipocampais e na amígdala, né. Então esse conjunto de alterações nesses circuitos, e aqui a melhor ideia é realmente nós pensarmos em termos de circuitos, não de estruturas isoladas, né, essas alterações nos circuitos, elas são muito importantes para nós compreendermos, né, os sintomas que os pacientes apresentam. Existem diferentes fatores de risco para o transtorno de estresse pós-traumático. Já comentei, numa aula anterior de que uma grande parte das pessoas, né, ao longo da vida vai sofrer ao menos um, né, um evento estressor, vai ser exposto a ao menos um evento estressor potencialmente traumático. Alguns estudos sugerem algo em torno de 75 até 90% das pessoas ao longo da vida. Porém, nós sabemos que a prevalência de TEPT é muito menor. Na população geral, quando a gente vai medir a prevalência de TEPT usando critérios do DSM-5, e a gente faz aquela medição que é ao longo da vida, isso dá algo em torno de 8%, é muito alto, né, mas é muito menor do que o número de pessoas que são expostas a eventos potencialmente traumáticos. Isso nos leva a pensar, então, sobre aqueles fatores de risco que podem aí estar envolvidos no transtorno de estresse pós-traumático. Essa revisão, eu quis aqui trazer
para vocês, porque ela é uma revisão atual, né, ela é uma revisão do tipo guarda-chuva, é uma revisão de revisões sistemáticas e meta-análises, sugere então que esses fatores de risco têm pesos diferentes, tá. Então, por exemplo, alguns fatores importantes aqui de nós pensarmos nos pacientes, nos indivíduos que nós vemos nas nossas práticas clínicas, né. Então, a história de doença, né, uma história familiar de transtorno mental, né, uma exposição cumulativa a eventos potencialmente traumáticos, isso é muito importante, a severidade do trauma, né, a questão do gênero, né, mulheres, né, de uma maneira geral, têm um risco aumentado para o desenvolvimento do transtorno, embora homens, para algumas categorias de eventos estressores potencialmente traumáticos, sejam mais expostos, né. E aí, claro, algumas experiências do tipo, né, você, sofrer tortura, é uma experiência extremamente perturbadora do ponto de vista, né, do nosso psiquismo, né, e você ter aí uma história de doença mental, prévia, né. Sabemos também que, esse construto aqui de medo condicionado, ele é muito importante para a gente compreender o transtorno de estresse pós-traumático, tá. Então, especialmente compreender a neurobiologia do transtorno de estresse pós-traumático. Nós sabemos então que, o medo condicionado, condicionamento de medo e os processos de extinção de memória, memória de medo, né, são bastante centrais para a compreensão aqui deste transtorno. Dessa maneira, né, geralmente a extinção tem a ver com um processo de resiliência, né. Num processo de resiliência ou recuperação, geralmente nós temos indivíduos com uma maior resistência à exposição a estresse, estressores, se recuperam das memórias de medo, conseguem ter uma maior discriminação entre os estímulos, os sinais, associados a medo, e isso leva então a uma extinção normal das memórias de medo. Naqueles indivíduos que seguem um curso de adoecimento, geralmente há maior sensibilidade a estresse, há uma superconsolidação, da memória de medo, há uma generalização dos, estímulos, relacionados a medo e um prejuízo na extinção das memórias de medo. Nós sabemos que isso tem a ver com algumas daquelas estruturas e circuitos que nós detalhamos, anteriormente. Também sabemos que a psicoterapia, o TEPT, ela muito provavelmente, ela é bastante bem explicada em grande parte, não em sua totalidade, pelo processo de extinção da memória de medo, tá. De tal maneira que, no processo de psicoterapia, né, o que acontece é uma aprendizagem de uma nova informação. Isso é um mecanismo bastante estudado, isso é especialmente estudado, na terapia de exposição prolongada. Nós, há alguns anos atrás, também revisamos um pouco algumas evidências de alterações neurais, associadas aí à terapia cognitivo-comportamental. Então, para aqueles que têm um interesse, um pouco maior nessa área, digamos, na neurobiologia da terapia cognitivo-comportamental, talvez possa ser uma referência boa para iniciar a leitura nessa área. Do ponto de vista das teorias psicológicas do transtorno de estresse pós-traumático, nós temos várias, na verdade, né, ainda que o transtorno de estresse pós-traumático seja um transtorno, que foi reconhecido de forma relativamente recente, na literatura psiquiátrica, psicológica, na verdade a exposição a trauma e sofrimento, isso é algo, bastante antigo, né, e existem relatos sobre isso, né, sobre alterações psicológicas, emocionais após a exposição a traumas estressores há muitos séculos, tá. Mas do ponto de vista do transtorno de estresse pós-traumático,
tá? Uma boa teoria psicológica para o TEPT deve explicar pelo menos 3 grandes pontos ou 3 grandes áreas. Uma primeira que tem a ver com a fenomenologia do transtorno. O que que é isso? Tem uma teoria psicológica que deve ser capaz de explicar aqueles sintomas específicos do transtorno, intrusões, flashbacks, né? Os mecanismos de evitação, né? E características associadas, por exemplo, essas alterações cognitivas, né, do ponto de vista das cognições pós-traumáticas, aqui que hoje são reconhecidos como sintomas centrais, mas nos modelos anteriores, né, eles eram características associadas. Também uma teoria psicológica deve ser capaz de explicar o curso natural das reações após a exposição a um evento estressor potencialmente traumático, que inclui, para a maior parte das pessoas, um processo natural de recuperação, mas para aqueles que desenvolvem estresse pós-traumático, envolvem falhas, né, nesse mecanismo, nos processos que levam o organismo à recuperação. Também uma boa teoria psicológica deve ser capaz de explicar como que ocorre, né, o processo de tratamento, né, do TEPT. Hoje nós temos, né, uma ampla evidência sobre as intervenções cognitivo-comportamentais, especialmente a TCC focada no trauma, para o tratamento de estresse pós-traumático. Então, uma teoria psicológica também deve ser capaz de explicar sobre as abordagens psicológicas, né, ou psicoterápicas, né, para o tratamento aí do TEPT. Existem vários modelos, eu vou aqui simplesmente listar os principais modelos, né, para, do ponto de vista da compreensão psicológica do transtorno de estresse pós-traumático. O modelo mais básico é um modelo que vem depois da teoria bifatorial e que então leva a compreender as teorias de condicionamento para o TEPT. Eu vou falar um pouco mais dele a seguir. Vou falar também um pouco sobre o modelo do processamento emocional, da Edna Foa e colaboradores, e também o modelo cognitivo do TEPT, da Hank Ehlers e do David Clark, né, que vem dentro da abordagem das teorias cognitivas, né? Inicialmente, a abordagem mais clássica da terapia cognitiva para compreender o TEPT como um transtorno, então, de ansiedade, foi esboçada por Aaron Beck em colaboradores ainda na década de 80, né, mas o modelo específico, o modelo cognitivo para o TEPT foi desenhado mais recentemente, nos anos 2000, por Ehlers e Clark. Temos também uma ampla gama de abordagens que podem ser condensadas aqui sob o rótulo das teorias de esquema, tá? E essas são aí teorias importantes para compreendermos o TEPT. E, por fim, aquelas teorias que propõem estruturas de representação múltipla. E eu vou falar ao fim da exposição um pouquinho sobre a teoria de representação dual de Chris Brewin e colaboradores. O que é, então, a teoria do condicionamento, ou as abordagens de condicionamento para o transtorno de estresse pós-traumático? Elas têm enormemente a ver com a abordagem bifatorial de Maurer, ainda na década de 60, né, tentando explicar aí as questões de medo, ansiedade, né, e propondo, então, de que há uma aquisição aí da resposta de medo e um pareamento pelo mecanismo de condicionamento clássico, né, então o condicionamento tipo 1 ou pavloviano, né, e depois uma manutenção do transtorno, né, especialmente aí um reforçamento das respostas de evitação, então que são sintomas característicos do TEPT, por condicionamento operante ou condicionamento tipo 2 ou skinneriano. Tá? Então, não é um modelo que explica tudo no TEPT, mas é um modelo
que teve e segue tendo uma influência muito grande. Primeiro, porque permite que a gente possa estudar modelos de transtorno de estresse pós-traumático em diferentes espécies e podermos compreender um pouco mais, então, do ponto de vista da neurobiologia, né, entre outros aspectos envolvidos neste transtorno. Tá? Então, esse é um modelo bastante importante nesse sentido. Tá? Mas não explica, por exemplo, algumas questões relacionadas à culpa ou cognições específicas, mudanças no conteúdo da cognição no transtorno de estresse pós-traumático. Já a teoria do processamento emocional, inicialmente proposta por Edna Foa, ainda na década de 80, nos fala sobre as estruturas de medo na memória. Né? O que é isso? Essas estruturas de medo, essa rede associativa de medo, elas contêm representações do estímulo temido, respostas de medo e significados associados a isto, né? Aquelas representações e as respostas de medo. Né? Ela é uma abordagem muito influente, ela sugere que essa estrutura de medo, essa estrutura associativa de medo, ela é ativada quando nós temos aí um estímulo que corresponde, né, a alguma informação presente nessa rede associativa, que vai gerar, então, as respostas, né, cognitivas, comportamentais, fisiológicas de características do TEPT. Nós sabemos que esse processo ele vai levar ao transtorno, né, de estresse pós-traumático quando estas associações entre os elementos passam a não mais representar o mundo de uma forma real. Quando a esquiva e evitação acabam sendo realizados muito constantemente, especialmente frente a estímulos que não são em si uma ameaça, mas passam a ser interpretados como, né? E as associações são realizadas, né, de uma forma rápida, atrapalham comportamentos desadaptativos, então levam a mecanismos mais desadaptativos, e quando estímulos não ameaçadores são associados ao significado da ameaça. Né? Essa é uma teoria extremamente relevante, bastante atual, né, e que responde também por uma intervenção que talvez isoladamente é aquela que nós que apresenta, né, na maior parte dos estudos de meta-análise, a melhor evidência, né, do ponto de vista de terapia, né, de tratamento para o transtorno de estresse pós-traumático, que é a terapia de exposição prolongada. A ideia toda é que essa rede associativa de medo ela vai sendo composta e leva, então, a interpretações, né? Leva a respostas fisiológicas, leva a comportamentos e também a interpretações desadaptativas. Já a abordagem da Anke Ehlers e do David Clark vem dentro da teoria cognitiva, né? E o modelo proposto por esses autores para o estresse pós-traumático ele é focado no modelo de processamento da informação e nas crenças pós-traumáticas desadaptativas. E aqui é importante entendermos que nesse modelo a memória traumática ela é pobremente elaborada, né? Ela tem erros importantes do ponto de vista de tempo, espaço, integração com outras memórias autobiográficas, né? Isso leva então a uma sensação de uma ameaça persistente e atual que o indivíduo experiencia como uma ameaça presente. O modelo cognitivo também sugere que essas crenças disfuncionais que se formam, essas crenças disfuncionais com relação ao evento, né, elas são muito centrais. Da mesma forma, isso leva a um aumento aí da sintomatologia do TEPT. Tá? Então, as crenças disfuncionais elas são importantes tanto na etiologia quanto na manutenção do transtorno de estresse pós-traumático. O modelo geral cognitivo para o TEPT pode ser sintetizado aqui nessa figura,
né? Então, há aspectos específicos da natureza da memória traumática, né? Existem avaliações negativas, né? Uma apreciação negativa do trauma e das suas consequências. Isso leva a um senso atual e persistente de ameaça, né? E leva, então, a estratégias que, em geral, são estratégias cognitivo-comportamentais desadaptativas para tentar controlar aí os sintomas, né? E aí nós temos um conjunto aí de aspectos pré-existentes que são fatores de risco para o TEPT, né? Então, quando o indivíduo avalia, né, por exemplo, o fato de que o trauma aconteceu, ele pode, né, desenvolver uma crença desadaptativa de que nenhum lugar é seguro. Quando o indivíduo pensa sobre o fato de que o trauma aconteceu com ele mesmo, ele pode ter uma interpretação muito desadaptativa nesse sentido, né? E assim sucessivamente, né? Então, o indivíduo faz uma avaliação, uma interpretação, né, sobre o trauma, sobre o fato de que o trauma aconteceu. Ele também pode fazer interpretações negativas sobre os próprios sintomas. Então, por exemplo, se o indivíduo experiencia um sintoma de flashback, que tem um componente dissociativo importante, né, ele pode ter uma interpretação de que ele está enlouquecendo, né? Isto então leva, né, agrava o sofrimento aí no transtorno de estresse pós-traumático. Da mesma forma, quando o indivíduo interpreta, né, o trauma e ele então atribui um significado de que eu vou ficar que eu estou enlouquecendo, que eu vou enlouquecer, ou de que eu não aguento mais, eu passo a ter, então, estratégias disfuncionais. Por exemplo, eu faço esforços muito fortes, persistentes, para não pensar e não sentir, né? Então, procuro me manter, né, minha mente ocupada o tempo todo, isso leva aí a problemas importantes, ou eu tento reduzir a minha experiência emocional e minha reatividade autonômica e passa a usar álcool, né, para reduzir essa reatividade autonômica, ou passa a usar drogas é, ilícitas, ou mesmo medicamentos, né? Então passa a usar, sei lá, benzodiazepina, né? A gente sabe que isso vai agravando o transtorno. Então, é muito importante nesse modelo a compreensão aí não só das crenças, mas também das estratégias que o indivíduo usa, tá? Eu havia comentado anteriormente que muitos autores sugerem, tendo em vista a, a, os aspectos, os prejuízos de memória associados ao TEP, que o TEP possa ser mesmo configurado, pensado como um transtorno da memória, né? E alguns anos atrás a gente tentou avançar um pouquinho com essas ideias, trazendo as implicações para a prática clínica dos principais modelos de memória, né? E aqui é um quadro síntese, então minha sugestão de leitura ao final da aula de hoje seria esse artigo, né? Porque ele faz um quadro síntese aqui dos principais modelos que eu falei, do ponto de vista das características dos modelos, das implicações de como memória é pensada em cada um desses modelos e quais são as implicações para a prática clínica. Então, do modelo de condicionamento, do modelo da teoria de processamento emocional, da teoria cognitiva para o TEPT, né? E também dois outros modelos, um modelo de memória autobiográfica e um modelo que tem a ver de representações múltiplas, aqui especificamente o modelo de teoria de representação dual de Chris Brill e colaboradores, que é um modelo bastante interessante, né? Esse autor propõe, esses autores, né, propõem, na verdade, dois grandes sistemas de memória, um sistema de memória verbalmente acessível e que tem aquele material, né, mais que tem a ver com processamento verbal,
né, e tem a ver com a narrativa, né, e um modelo de memória mais, situacionalmente acessível, que tem a ver com com aspectos mais sensórios da experiência traumática, né. E aí, é um modelo, eh eh, mais, de associação mais automática, um modelo de menor controle voluntário, né. E talvez, né, a ideia dessa abordagem, né, é que essa pouca integração dessas informações sensórias, essa pouca organização, aqui dessas informações possa dificultar, né, o processamento mais contextual e a organização da experiência traumática numa narrativa, numa organização mais autobiográfica, né, numa organização dentro da memória autobiográfica. Por isso, né, essa memória do trauma fica sendo, né, muito automaticamente evocada, de forma pouco controlada, isso possa responder aí pelos sintomas, por grande parte dos sintomas. Então é um modelo também bastante interessante da gente poder compreender aqui sobre as abordagens de memória. Então espero que na aula de hoje a gente possa ter compreendido um pouco as principais abordagens teóricas, especialmente as teorias psicológicas para o transtorno de estresse pós-traumático. Nos vemos na próxima aula.